Graça e paz, igreja. Como é bom depender do Senhor, né? Aleluia. Hoje, a unção de ensino, que é a unção que o Senhor me deu, a unção de ensino. Nós temos que reconhecer aquilo que Deus nos dá, né? Eu vou falar sobre jejum e oração. Hoje é culto de oração e vamos falar sobre a oração e o jejum junto, né? Então, vamos abrir, por favor, Lucas 2:37. É, 2:37. 2:37. Então, eu vou ler na minha mesmo. Obrigada, irmão. Deus que abençoe. Lucas 2:37, eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Está falando sobre a irmã, profetisa Ana. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 2:37, né, que eu falei. Então, fala sobre a profetisa Ana, né? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então ela permanecia viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Agora, Silvane, por favor, eu vou orar primeiro, né, para agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu, né. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela unção de ensino, Pai. Obrigado pelos nossos corações, Pai, recebendo a palavra, Pai, com mansidão, Pai, no nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, pelas instruções, Pai, que o Senhor sempre nos dá, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Pai, por poder depender de você, Pai. Nós, quando caminhamos com você, Pai, nunca erramos, Pai, nunca somos enganados, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que foi enviada, Pai, que nos cura, que nos salva, que nos liberta, Pai. Obrigado, Pai, pela unção, Pai, nesse lugar, Pai, alcançando a cada coração, alcançando a cada necessidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Obrigado. Então, agora eu vou primeiro falar os versículos. Lucas 5, 33 a 35. Lucas. Trinta e três a 35. Lucas 5. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuavam e oravam frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convites do noivo, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias vocês jejuarão. Eles jejuarão. Então Deus está falando aqui que enquanto o noivo estava, né, com eles, não tinha necessidade de jejuar, apesar que Jesus jejuava. Eu vou ler também aqui, né, a parte em que Jesus mostra que ele jejuava também. Mateus 4, 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser
tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o que nós entendemos? O jejum, ele aflige a nossa alma. O jejum machuca a nossa carne. O jejum quebra a força da nossa carne. O jejum traz a consciência e libera o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando jejuamos, as pessoas falam assim, né, que a carne é fraca, né? A carne, se for fraca do jeito que ela é, né? Mas, então, e Jesus é o nosso primeiro exemplo, né? De jejum. Como somos imitadores do Senhor, temos que fazer o quê? O que ele fazia. O jejum não é uma ordem, não é um mandamento. Não é um mandamento. E se você jejuar, se você não quiser jejuar, você também não está pecando. Só que você está sendo impossibilitado de viver o melhor de Deus aqui nessa terra quando você jejua. Porque muitas coisas que nós temos pregnado em nós só saem com jejum. Jejum e oração. Jejum e oração. Então, para mim, estar hoje aqui calminha, do jeito que eu estou, é jejum e oração. Não mata, não. Eu pensei que morria se eu ficar sem comer. Mas não morri, não. Estou aqui, ó. É bom. Faz bem. Faz muito bem. Ai, Jesus. Mateus 17, 17. Eu vou falar aqui uma... Mateus 17, 17. Mateus 17, 17. Fala aqui. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e ele está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ô geração incrédula. Jesus estava bravo aqui, hein? Ô geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, né? Chamaram Jesus em off, né? Por que não conseguimos expulsá-lo? Já aconteceu com você de fazer alguma coisa e falar, por que não aconteceu? Comigo já aconteceu. E a resposta foi bem na canela. Porque nós pensamos que nós sabemos tudo, que nós não precisamos, nós dependemos do Senhor a todo tempo, dependemos do Espírito Santo em todo tempo. A nossa vida é como a luz da aurora. Então, cada amanhecer, Pai, eu te dou graças, Pai. O que o Senhor quer que eu faça hoje, Pai? Como que eu vou lidar hoje, Senhor? Não ter uma vida natural, acordar, tomar café, correr, trabalhar. Não. Temos que ter um tempo para o Senhor. Muitas vezes a gente fala, dá um tempo para Ele, mas é Ele que nos dá o tempo. Porque Ele está disponível a todo tempo para nós. Aí a gente vai dar um tempo. Não, Ele não precisa de nós, que precisamos dEle. E Ele está de braços abertos para nos guardar, para nos guiar a toda a verdade. Somente Ele tem o poder de endireitar nossas veredas. Aleluia. E continuando aqui, desculpa, gente. Ele respondeu, peraí, eu parei no... Traga o menino, 20, né? E ele respondeu, por que a fé que vocês têm é pequena? Esse pequena fé, pequenez de fé, eu entendi como o quê? Incredulidade. Eles não conseguiram tirar o demônio, sei lá, o demônio da pessoa, por causa de incredulidade. Eles não creram nele. Eles não creram. Então, e aqui, incredulidade quer dizer abstia. Abstia é incredulidade. Eu lhe asseguro que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Deus quer a fé. Nossa, não precisa ser uma fé de falar, de gritar, tudo bem, que na nossa casa a gente pode fazer essas coisas, né? E na igreja também, nós somos livres, né? Mas que é do tamanho de um grão de mostarda.
É só confiar e crer que o Senhor pode fazer. Nós dependemos dEle. Falando sobre o jejum, o jejum não muda Deus. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai nos mudar. Nós não conseguimos mudar Deus. A Bíblia diz em Malaquias 1,6, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13:8, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tiago diz, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então a gente entende que Deus não muda. Nós é que devemos mudar. O jejum, eu fiquei hoje olhando assim, quantas pessoas fizeram jejum? Daniel fez jejum. Por 3 semanas, ele deixou os manjares, a carne. O que nós podemos, como nós podemos fazer o nosso jejum? Como nós podemos fazer o nosso jejum? Somente o jejum vai remover o entulho que tem dentro de nós. Somente o jejum, mais nada. O jejum nos faz ficar sensível. O jejum não vai nos dar autoridade, porque nós já temos a autoridade que o Senhor já nos deu, autoridade em nome de Jesus. O jejum não vai falar, eu fiz jejum. Não, eu tenho autoridade em nome de Jesus. O jejum, ele vai nos ajudar a andar em fé, a andar pelo Espírito, a fé que vem do coração. Devemos fazer a coisa certa, do jeito certo. E toda vez que nós formos fazer jejum, se eu tirar o óculos eu não enxergo, quero tirar, mas não dá. Devemos fazer a coisa certa do jeito certo. Toda vez que nós vamos fazer jejum, temos que ter um propósito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quando eu comecei a fazer jejum, que eu achava que ia morrer, porque eu não queria comer, eu fiz de manhã. A refeição que eu mais gosto é do café da manhã. Eu consigo ficar sem o almoço e sem a janta, mas o café não. Então, foi esse que eu fiz. Porque para mim fazer o jejum tem que ser aquilo que minha carne vai sentir. Vai afligir ela. Ela vai chiar. Ai, ai. A oração não muda Deus. A oração é o meio pelo qual nós conectamos com Deus para receber tudo aquilo que está no coração de Deus para nós. Para nós. Já está no coração de Deus. Nós oramos só para chamar aquilo que nós queremos, que está no coração de Deus, para o nosso coração. Essa comunhão com o Senhor. Jejum não é um mandamento, né? Eu já falei, né? Não existe uma ordem para isso, né? Uma ordem, né? Eu já falei isso aqui. Então, no Antigo Testamento, em Levítico 23, 27, tinha o dia da expiação, o dia do jejum, né? Eles faziam um dia de jejum. Em Jeremias, deixa eu ler aqui Jeremias. Toda a Bíblia, andando pela Bíblia, a gente vê quantas pessoas fizeram jejum. Não é um mandamento, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Jeremias 36, 6. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá e que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. Então, no Antigo Testamento, Levítico fala sobre jejum. Paulo, em Atos dos Apóstolos, Atos 27, Paulo fala sobre jejum, Atos dos Apóstolos. Vou ler também aqui com vocês. Atos dos Apóstolos, 27. Minha Bíblia não está colada não, hein, gente? Está bem? Estou usando. Atos dos Apóstolos 27, 9. Paulo, né, estava
Tínhamos perdido, vou ler do 8. Costeamos a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Então, se nós folhearmos a Bíblia, todas as partes aqui falam sobre jejum. O jejum. Se fosse os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Nós não somos fariseus, mas podemos jejuar, né? Então, outro também que é uma pessoa também que jejuou bastante. Acho que talvez o que mais jejuou aqui na Bíblia foi Davi. Isso no Antigo Testamento, né? Jejum. Todos os jejuns que Davi fez tinham um propósito. Davi jejuou pela expressão da dor, da morte de Saul e Jonatas. Isso está em 2 Samuel 3,35. E 2 Samuel 1,12. Não precisa colocar não, tá, Silvana? Davi jejuou também a favor da criança de Betseba, que ela ia morrer, né? Então ele jejuou também a favor dessa criança. Em Esdras, Davi jejuou por proteção. Davi jejuou também pelos enfermos. Em Salmos 35:13. Daniel também jejuou orando pela intercessão. Daniel jejuou por intercessão. Jejuar tem que ter um propósito. Não faça jejum sem não ter um propósito. Não porque eu estou falando, não porque eu acho que tem que fazer, não. Faça um propósito, que você vai ter bons resultados. Bons resultados com o Senhor, com o Espírito Santo. No Novo Testamento, no Novo Testamento, Jesus jejuou também para enfrentar Satanás. Para a preparação do ministério dele também, ele jejuou. Então, nós somos imitadores do Senhor, né? Então, se ele jejuou, por que não, nós também não fazemos isso, né? O jejum sempre foi parte da nossa vida cristã. Ele tem que estar presente na minha e na sua vida. Porque não podemos entender as coisas espirituais com nossa mente natural. Nossa mente tem que ser transformada pela palavra. Renovada pelo poder de Deus. Por entendermos plenamente a palavra do Senhor. Para entendermos plenamente a palavra do Senhor. O espírito do homem pode ser educado, melhorado, transformado. Mas se não colocarmos esses princípios nas nossas vidas, jejum, oração, rendição, não vamos avançar. Temos que treinar. Treinar. É um treinamento que o Espírito Santo pega junto conosco. Ele sempre vai pegar junto conosco. Em todo o tempo. Assim como a gente cuida do nosso corpo, né? Cuidamos também do espírito, né? Gostamos de cuidar do corpo. É muito bom também quando a gente cuida mais do espírito, que é a nossa vida. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava lendo na minha casa. O corpo da gente morre, mas o espírito está vivo. O espírito é vivo. O espírito não morre. Então, eu creio assim no meu coração, pessoas que estão sentindo a falta de alguém, o corpo foi, mas o espírito está vivo. O espírito é eterno. O espírito é eterno. Aleluia. Algumas pessoas acham que a vida eterna é quando nós chegarmos no céu. Mas nós já estamos vivendo aqui a vida eterna. Desde o momento que nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, já estamos vivendo a vida eterna aqui nesse tempo. A natureza permanece em nós. A natureza de Deus permanece em nós. Quando aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Para entendermos um pouquinho mais, o espírito é a parte do homem que lida com a dimensão espiritual. A alma é o que lida com a dimensão mental, raciocínio, poderes, intelecto. E o corpo é o que lida com o aspecto físico.
Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos O homem, porém, é um espírito, tem a natureza tríplice, né? Então, eu queria abrir em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, gente, o espírito e a alma são diferentes. Eles não são a mesma coisa. Porque somente a palavra tem o poder de dividir. Se são divididos, é porque eles não são o mesmo. A alma é alma, espírito é espírito. Temos o espírito humano e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Senhor fala através do Espírito Santo, através do nosso espírito. Aleluia. Em primeiro lugar, é necessário a gente diferenciar as 3 naturezas, né? Espírito, alma e corpo, né? Porque assim, em Tessalonicenses 5:3 fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem pessoas que falam assim, o espírito é o fôlego, né? O espírito não é o fôlego. Porque Deus a quem sirvo é em espírito. Ao fôlego de vida. Aleluia. Deixa eu ver aqui que eu coloquei mais aqui. Então, quando Jesus foi preparar para o seu ministério, né? Ele jejuou, né? Então, eu creio que ele, como Deus, né? Jejuou. Porque também nós não podemos jejuar, né? Não é tão difícil assim. Não é tão difícil. A gente começa devagarzinho. Tem dias que parece que eu nem jejuei. Porque no começo eu pensei, a minha carne gritava tanto que eu pensei assim, vou morrer, vou morrer. Aí agora tem dias que eu jejuo o dia inteiro. Meu marido fala assim, tu não almoçou não? Eu fico quieta, não falo nada, porque ele não entende, algumas coisas ele não entende. Então eu nem converso com ele, né? Nem falo para ele, que ele não entende ainda. Ainda ele não entende, né? Ainda. Eu vou ler aqui Mateus 9:15. Deixa eu ver se eu já... Acho que eu já li, deixa eu ver. Mateus 9:15. Está aqui marcado? Mateus 9:15. Jesus respondeu, já li, né? Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então Deus está falando, né, sobre o jejum, né? Eu creio que o jejum é a abstinência de alimentos, né? Então vê aquilo que a gente pode tirar. Jesus fez o jejum de 40 dias e 40 noites, nós não chegamos a esse patamar ainda, né? Mas podemos fazer um dia, uma vez na semana. Pode tomar água. Quem consegue ficar sem tomar água, tudo bem. Eu não consigo ficar sem tomar água. A água, para mim, é importante. Eu creio que é o que eu tinha para passar para vocês nesse dia. O jejum é muito importante na nossa vida. Para a nossa carne ficar no lugar que ela tem que ficar. Ela não é maior que nós. A Bíblia fala, o maior habita em nós. Há um maior em nós que nos conduz. Que nos conduz sempre em triunfo. Sempre vai ser em triunfo. Sempre vai ser em triunfo. Irmão, não veja os ventos, tá? Não olhe para os ventos. Tá bom, filho? Não olhe para os ventos. Vai ventar, você fique firme. Tá bom? Aleluia. Pedido de oração, pastor? O senhor vai orar? Eu vou orar?
Tem lá? Não,